apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Aqui na igreja, levante a mão direita, glória a Deus pela sua vida, e eu dou ordem aos anjos que eles ministrem sabedoria, entendimento e revelação. E a Deus, que é soberano, que não recebe ordem de ninguém, eu oro a Ele, me submeto a Ele e peço a Ele, em nome de Jesus, que revele a sua palavra e que ela não volte para o Senhor vazia. Que a palavra de Deus lhe seja plenamente revelada nesse momento. Quem crê, diga amém. E aplaude ao Rei dos Reis Jesus. Glória a Deus! Graça e paz a todos os pastores que estão me assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site graçaeapostolado.com, através do WhatsApp, Grupo MGA. Graça e paz a todos vocês. Vos amo, Romanos 12:9. Vos amo com amor não fingido. Receba essa palavra. E como pastor e apóstolo, estou aqui diante de Deus, em nome de Jesus, o ressuscitado, para te ensinar a graça e o apostolado. Quem recebe? Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia e vem comigo neste apostolado de hoje, dia 1 de maio de 2016. Já dou o tema já, Efésios capítulo 4. Esse apostolado será muito importante para a sua vida. Quem recebe? Você crê que Deus falará com você através desse apostolado? Isso é fé, hein? Isso é atitude de fé. Quando eu creio, levanta a mão e você está demonstrando, não a mim, mas a Deus, aonde está a sua fé. E o justo vive pela fé. Efésios 4, quem já achou, diga amém? Verso 4. Efésios 4, verso 4. Paulo diz: há com H, de haver, de existir, há um só corpo. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5. Um só Senhor. O verso 4 diz que há um só corpo e um só Espírito. Verso 5, Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, e um só Deus, e digo eu, e um só Evangelho. Ora, Efésios 4:4, se existe um só corpo, corpo de Cristo, se existe um só Espírito, em maiúsculo, Espírito Santo. Verso 5, se existe um só Senhor, se existe uma só fé, se existe um só batismo. Efésios 4:6, se existe um só Deus, também existe, graças a Deus, vou provar que existe, porque foi revelado, um só Evangelho. O tema de hoje, anote no seu caderno aí: muitos evangelhos, vírgula, mas um só é o verdadeiro. Assim como existem muitos deuses, Paulo disse aos Coríntios, muitos senhores. Paulo disse, todavia para nós há um só Deus. Existem muitos deuses, muitos senhores, mas para nós há um só Deus, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Tema de hoje: muitos evangelhos, vírgula, mas um só é o verdadeiro. Sabe, abençoados, depois que Paulo morreu, o pregador do único, verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo, depois que Paulo morreu, não se pregou mais o Evangelho de Cristo, o ressuscitado. É uma afirmação forte dizer isso, né? Eu vou até além.
É claro que os evangélicos não vão gostar, mas eu sou obrigado a falar a verdade. Os evangélicos têm um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E se os evangélicos, que eu posso até dizer que está um nível acima do catolicismo, tem um evangelho que não é o evangelho de Cristo, imagina o próprio catolicismo, que está abaixo, com idolatria e com falsas doutrinas e etc. Infelizmente existem, se é que eu posso dizer infelizmente, existem muitos evangelhos, mas um só é o verdadeiro. Como assim muitos evangelhos? Existe o evangelho, eu vou ser obrigado a falar nomes, tá? Jesus falava de nomes. Paulo falou de nomes. Uma vez Paulo disse para Timóteo sobre Alexandre o latoeiro. Disse o nome e a profissão da pessoa para que ficasse bem claro quem era, a quem ele se referia. Paulo disse para Timóteo, olha, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Ele falou o nome e a profissão, para você não pensar que era outro Alexandre. É o Alexandre o latoeiro. Então vou ter que falar nomes. Talvez de denominações, talvez de instituições. Mas o evangelho, ele não é denominacional, o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não é institucional, que vem de instituição. O evangelho de Cristo, ele é celestial, ele é divino, ele não é denominacional, ele não é institucional, ele é celestial, ele é divino. Existem muitos evangelhos. Por exemplo, não fique bravo comigo, sou obrigado a falar a verdade. Gálatas 4, fiz-me por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eu espero que não. Gálatas 4,16. Fiz-me por acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eu espero que não. O evangelho, eu sou obrigado a falar nomes, já avisei antes, que a igreja batista prega e ensina, não é o evangelho de Cristo. Eles vão ficar loucos, mas eu sou obrigado a falar isso. Não é o evangelho de Cristo. Por quê? Se fosse o de Cristo, não teria rudimentos judaicos. Porque Cristo vem de cristianismo. Cristo não vem de batista. Cristo não vem de pentecostal. Cristo não vem de presbiteriano. Cristo não vem de metodista. Cristo não vem de quadrangular. Cristo não vem de testemunha de Jeová. Cristo não vem de... Já falei pentecostal? Não vem. Cristo vem de cristianismo. O padrão cristão é Cristo. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele foi com os discípulos. Ele não é conosco. Apóstolo, o que você está falando? Vou falar de novo. Jesus de Nazaré, ele foi com os discípulos. Jesus não é conosco. Cristo em nós nos apresentou diante de Deus perfeitos, abençoados, aperfeiçoados, santificados. Por isso que aquele que está em Cristo, e é preciso você separar Jesus de Cristo, a teologia bíblica, autêntica, profética e apostólica, ela separa Jesus de Cristo. Porque Jesus era um homem, filho de José e Maria, que nasceu por um milagre do Espírito Santo, sem dúvida, claro, está escrito. Mas Jesus era um homem que nasceu de José e Maria, viveu em Nazaré, por isso Jesus de Nazaré, e que morreu com 33 anos, acabou. Você não está com Jesus, você está em Cristo. Quem é Cristo? Aquele Jesus que morreu com 33 anos, ele cessou a vida dele.
Mas Jesus era o Cristo, ressuscitando, habita em você. Ressuscitando, te apresentou diante de Deus, não mais como aqueles que andaram com Jesus de Nazaré eram pecadores. Quando ressuscitou, não como Jesus, mas como Cristo, ele te apresentou diante de Deus santo, irrepreensível, perfeito, aperfeiçoado, justificado, santificado, coisa que Jesus de Nazaré não fez. Eu não estou aqui falando mal dele, estou te ensinando a diferença de Jesus para Cristo. Então, existem muitos evangelhos, mas o único verdadeiro é o evangelho de Cristo. Por isso que existem brigas denominacionais. Por exemplo, eu sou obrigado a falar, eles vão ficar loucos, mas eu sou obrigado a falar. As igrejas pentecostais ou neopentecostais não pregam o evangelho de Cristo. Mas como é que você sabe disso? Porque o evangelho de Cristo foi pregado unicamente pelo apóstolo Paulo. Então, se uma igreja não prega, não ensina o que Paulo pregava e ensinava, tal igreja não está pregando e ensinando o evangelho de Cristo. Estão pregando o quê? 2 Coríntios 11. Abre sua Bíblia. 2 Coríntios 11. Estão pregando o quê então? A Bíblia é clara, e eu espero que o Espírito Santo revele a palavra de Deus. A minha oração é essa. A Bíblia é clara. 2 Coríntios 11. Mas se a igreja pentecostal não prega o evangelho de Cristo, estão pregando o quê? Se a igreja batista, interessante falar nomes, né? Alguém dirá, e vão dizer, eu sei que vão, mas que ousadia, que jactância é essa de falar que a igreja, eu sou batista há 45 anos, como que você vai falar que não prega o evangelho de Cristo? Lá nós falamos de Jesus, Jesus. Lá nós pregamos Jesus, prega Jesus. Nós ensinamos sobre Jesus, sobre Jesus, mas eu não estou aqui falando de Jesus, eu estou falando de Cristo. Pregar Jesus é uma coisa, ensinar que estamos em Cristo é outra totalmente diferente. Pregar sobre Jesus, falar de Jesus, ensinar sobre Jesus é uma coisa que Pedro, Tiago, João e os discípulos faziam no tempo deles. Eles andaram com Jesus, nós não andamos com Jesus, nós estamos em Cristo. Vou falar de novo. Eles andaram com Jesus. Alô? Ninguém fala isso porque ninguém sabe disso. Os discípulos, eles não estavam em Cristo. Os discípulos, eles andaram com Jesus. Viram Jesus curar, viram Jesus andar sobre o mar, viram Jesus curar paralítico, cego, leproso. Eles andaram com Jesus. Nós não andamos com Jesus. É preciso entender isso. Olhem para minhas mãos. Os discípulos andaram com. Nós estamos em. Os discípulos. Já estou te mostrando dois evangelhos diferentes. Está percebendo? As igrejas evangélicas, eles pregam a Jesus. Eles ensinam a Jesus. Até que as pessoas querem viver como Jesus. Está errado? Não era isso que Paulo pregava, não era isso que Paulo ensinava. Paulo não pregava Jesus. Paulo não ensinava sobre Jesus. Paulo falava, agora em Cristo. Aí ele dava doutrina. Você está abençoado, você está salvo, você está liberto, você está justificado, você está santificado. Só me dá um sinal com a mão quem está percebendo a diferença. Vou falar pela terceira vez. Os discípulos andaram com Jesus. Você não pode falar que você anda com Jesus. Me mostra ele então. Ele está do seu lado?
Ele está na sua frente, atrás de você? Onde é que está Jesus? Você não anda com Jesus. Você nunca andou com Jesus. Você está debaixo de uma nova aliança. Os discípulos andaram com Jesus. Nós não. Se já entendeu, diga: nós estamos em Cristo. Olhem para mim. Esse é o verdadeiro e genuíno ensino que todas as igrejas, denominações e instituições e ministérios e comunidades e povos deveriam ensinar. Entendeu o que eu falei? É isso que deveria ensinar. A pentecostal, a batista, a quadrangular, a universal. Todos deveriam ensinar isso. Que estamos em Cristo. O que é isso, apóstolo? Isso é o ensino para a igreja. Só que eles não veem a igreja. Eles veem pessoas pecadoras e distantes de Deus. Porque eles estão debaixo da lei. E a lei mostra e apresenta as pessoas como pecadoras. Por isso que eles fazem apelos para que as pessoas aceitem a Jesus para receberem o perdão dos pecados. Quando na verdade Jesus já morreu pelos pecados e já aniquilou o pecado. Estou citando Romanos 4:25 e Hebreus 9:26. Ele já morreu pelo pecado e já aniquilou o pecado. E as igrejas pregando que as pessoas são pecadoras, quando Jesus já tirou o pecado. Então estão pregando o quê? Um outro evangelho. O tema de hoje: muitos evangelhos, mas um só é o verdadeiro. Como assim pregando outro evangelho? 2 Coríntios 11, versículo 4. Veja o que Paulo falou. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Para aí. Que Jesus que Paulo pregava? O Jesus que já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha apresentado a igreja diante de Deus santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. É esse Jesus que Paulo pregava. Olhem para mim. E o que os evangélicos têm pregado? Um Jesus que ainda vai perdoar seus pecados. Que se você o aceitar, ele vai te salvar. Se você fizer isso ou aquilo, ele vai te perdoar. Ele vai te libertar. Olhem para mim. Esse é um outro Jesus. Dá um sinal se você entende o que eu estou falando. É um outro Jesus. Alô? Me suporte. Deus me revelou. Me suporte. Em nome de Jesus, me suporte. As igrejas evangélicas, no geral, 100%, pregam um outro Jesus, que por consequência traz um outro evangelho. Só que o evangelho, it's only one, é um só, que é Cristo em vós. Alô, qual a diferença de Jesus para Cristo? Olhem para mim, não tira o olho de mim. Não tira o olho de mim. Qual a diferença de Jesus para Cristo? Que Jesus nasceu da Virgem Maria, se batizou, foi batizado por João Batista, e começou o seu ministério com 29 anos, quase 30, 29 anos e meio. E ele morreu com 33, por 3 anos e meio ele exerceu o ministério. Curando, pregando, ensinando, libertando, endemoniado, curando doente, cego, paralítico. Esse é Jesus. E Cristo? Não, Cristo não faz isso. Cristo não está pregando em lugar nenhum. Está claro ou não está claro? Jesus pregou em Nazaré, na Galileia, em Caná, na Judéia. Jesus pregou, ensinou. Cristo não. Qual a diferença? Os discípulos andaram com Jesus. E Cristo? Não, nós não andamos com Jesus como os discípulos, porque Jesus já morreu, 33 anos. Nós estamos em Cristo, ou seja, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 3.
Cristo é o nosso intercessor. 1 Timóteo 2. Cristo nos apresentou a Deus, perfeitos, santos, salvos, justificados, diferente de Jesus. Jesus não apresentou ninguém diante de Deus santo. Jesus não apresentou ninguém diante de Deus salvo. Jesus não apresentou ninguém diante de Deus justificado. Cristo sim. Só quem está entendendo. Então não se pode pregar Jesus, mas a Cristo. Por quê? Porque se você pregar Jesus, a pessoa para quem você está pregando não está salva ainda. Se você pregar Jesus, a pessoa que você está pregando, ela não está perdoada ainda. Não é o que os evangélicos pregam? Isso é um outro evangelho. Porque o evangelho de Cristo não diz isso. Só quem está entendendo. O evangelho de Cristo não diz que a pessoa vai ser perdoada ainda. O evangelho de Cristo não diz que a pessoa vai ser liberta ainda. O evangelho de Cristo não diz que a pessoa vai ser salva ainda. O evangelho de Cristo diz que ela já foi reconciliada com Deus, segundo Coríntios 5,18. O evangelho de Cristo diz que a pessoa já é uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. O evangelho de Cristo diz que a pessoa já está abençoada por Deus com todas as bênçãos, Efésios 1,3. O evangelho de Cristo diz que a pessoa já está salva, Efésios 2,8. O evangelho de Cristo diz que a pessoa já está liberta, Gálatas 5,1. É diferente ou não é? Só quem está entendendo. Só quem está entendendo. Então, apóstolo, o que você está dizendo aqui? Eu vou soltar uma bomba, uma granada. Eu estou dizendo que todos os evangélicos estão equivocados a respeito do evangelho de Cristo. Só dá um sinal se você entendeu o que eu falei. Eu estou dizendo claramente e provando por A mais V na Bíblia que todo o sistema evangélico tradicional, com pregações bonitas, filosóficas, as orações deles estão erradas. Oram para Deus salvar, oram para Deus libertar, oram para Deus perdoar. É ou não é verdade? Quando tudo isso já aconteceu na cruz. Então quem conhece um pouquinho de Bíblia está me entendendo. Porque vai lembrar do que Paulo pregava. Vai lembrar do que Paulo ensinava. Por isso que ele diz, 2 Coríntios 11, verso 4. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Senhor, o senhor quer mesmo que eu fale essa palavra aí? Os caras vão me pegar depois, hein? O senhor segura aí? Vou falar. Nós pregamos a Cristo, mas os evangélicos pregam a Jesus. Qual a diferença? Quando você ouve um evangélico falar de Jesus, você ainda vai ser salvo. Mas quando você ouve alguém falar de Cristo, pela graça você já é salvo. Quando você ouve um evangélico pregar, falar sobre Jesus, você ainda vai ser perdoado, se você o aceitar. Se você não aceitar, você não será perdoado. É um Jesus diferente esse aí. Por isso que Paulo disse, 2 Coríntios 11,4, se alguém te pregar um outro Jesus, esse é um Jesus diferente. Ele só vai te perdoar se você o aceitar. Me dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Não é esse Jesus que é pregado por aí? É ou não é verdade? Quem está me entendendo? Que só perdoa se alguém o aceitar. Só salva se alguém o... Esse é um outro Jesus. Só liberta se alguém for no encontro com Deus. Se fizer aquela campanha. Se fizer aquela corrente. Esse é um outro Jesus. Não, o evangelho de Cristo é diferente. O evangelho de Cristo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2,8. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,9. O evangelho de Cristo é diferente. Me dá um sinal, só quem está entendendo o que Deus está falando aqui. Quem consegue perceber a diferença, me dá um sinal. Por isso o tema. Muitos evangelhos,
mas um só é o verdadeiro. E qual que é o verdadeiro? Diga, o Evangelho de Cristo. Sou obrigado a falar, irmão, me suporte aí. Não é o Evangelho da Igreja Batista. Porque na Igreja Batista você não será salvo se você não se batizar. O Evangelho de Cristo diz que você já é salvo, pela graça de Deus. Mas o Evangelho Batista diz que você não será salvo se não se batizar. Só quem consegue perceber a diferença. Me dá um sinal. Está claro ou não está claro? O Evangelho Pentecostal diz que tem um demônio na sua vida. Você só vai ser liberto se você aceitar Jesus, fizer a campanha, muito jejum, muita oração. Aí ele vai te libertar. O Evangelho de Cristo não diz isso. O Evangelho de Cristo diz em Gálatas 5:1, Cristo vos libertou para que de fato sejais livres. Gálatas 5:1 para quem crê na Bíblia. Para quem não pensa que eu estou inventando. Gálatas 5:1, Cristo vos libertou. Não é o pastor Marcos, não é a igreja, não é o ministério. Cristo te libertou. Não é o bispo que vai te libertar. Não é o pastor que vai te libertar. Não é o apóstolo, não é o profeta, não é o anjo, não é a igreja, não é o ministério. Cristo já te libertou. Esse é o Evangelho de Cristo. Apóstolo, mas eu fui numa igreja, ele disse que eu vou ser liberto ainda. Porque lá não se prega o Evangelho de Cristo. Me dá um sinal quem está entendendo. Você já é salvo pela graça de Deus. Apóstolo, mas eu fui numa igreja e disse que se eu não batizar, não vou ser salvo nunca. Falou que eu vou para o inferno. Porque não prega o Evangelho de Cristo. Só me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Por isso o tema de hoje, muitos evangelhos, mas um só é o verdadeiro. Qual foi o primeiro texto que eu li? Efésios 4:4, um só corpo. Cristo tem um corpo só. Um só Espírito. O Espírito Santo é um só. Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não, mas aqui tem que batizar de novo. Então não é o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo diz que é um só batismo. E esse batismo já aconteceu na cruz. E é por causa desse batismo que você é salvo pela graça de Deus. Fala para o seu irmão, nós estamos ouvindo o Evangelho de Cristo. Por isso que eu disse aqui que depois que Paulo morreu, não se pregou mais o Evangelho. Quem está percebendo que mudaram as coisas aí? Hã? Mudaram ou não mudaram? Você não acha que no tempo de Paulo, quando Paulo ia em Roma, quando Paulo ia aos Coríntios, você não acha que quando Paulo ia aos Filipenses, você não acha que quando Paulo ia aos Colossenses, aos Gálatas, ele rezava Ave Maria, né? Você não acha que Paulo fazia isso, né? Está claro que mudaram o Evangelho de Cristo? Está claro ou não está claro? Você não acha que Paulo acendia a vela para São José, para São Tomé, para São Judas? Você não acha que Paulo fazia isso, né? Está claro que mudaram o Evangelho de Cristo? Só me dá um sinal se está claro. Segundo Coríntios 11:4. Pois se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou pior, segundo Coríntios 11:4, ou outro Evangelho que não abraçaste. Você já está em graça, já está firme em Cristo, então de boa mente suportais. Mas você sabe que é um outro Evangelho. Que Deus só vai te dar se você fizer aquilo, aí Deus dá. Se você não fizer, Deus não vai dar. Jesus só vai te perdoar se você o aceitar. Se você não aceitar, por nada Ele vai te perdoar. Isso é um outro Evangelho. Porque Romanos 11:6 diz, se é por graça, já não é pelas obras. Senão a graça não é graça. Romanos 5, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O Evangelho, ele não diz, se você me aceitar, eu perdoo os seus pecados. O Evangelho de Cristo não diz isso. O Evangelho diz, Cristo morreu por você. E agora, Efésios 1:4, ele te apresenta diante de Deus, santo e irrepreensível diante dele. Mas eu não fiz nada. Mas você nem podia fazer, para que a glória seja para ele. Se você fizesse, a glória seria para você. O Evangelho de Cristo não fala de Jesus.
Ele fala da sua posição diante de Deus por estar em Cristo. Se você ler as 14 cartas de Paulo, você não vai ver Paulo falando de Jesus de Nazaré. Você vai ver Paulo falando que quando Jesus morreu na cruz, aquela morte dele te reconciliou com Deus. Aquela morte dele perdoou seus pecados. Aquela morte dele te salvou. Aquela morte te justificou. Paulo vai falar sobre isso aí. Ele não pregava Jesus de Nazaré. Ele pregava o efeito da morte e ressurreição de Jesus. Por isso, Hebreus 10, a eficácia do sacrifício de Cristo. É o tema. Você vai ler Hebreus 10, Cristo, Hebreus 10, 10, te santificou de uma vez por todas. Você vai ler Hebreus 10, 14, com uma só oferta, Cristo te aperfeiçoou para sempre. Não é diferente do Jesus de Nazaré, que não tinha salvado, que não tinha aperfeiçoado, que não tinha santificado? Não é diferente? Dá um sinal se não é diferente. Por isso que Paulo escreveu Romanos 7. Abra sua Bíblia em Romanos 7. Para terminar. Por isso que ele escreveu Romanos 7. Agora, eis o motivo porque antes de pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, eu oro, nem que for 10 segundos. Para quê? Para que Deus revele a sua palavra. Porque eu estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de um gibi, de um livro, de uma revista. Estou falando da palavra de Deus. E estou te mostrando como que era e como que é. E o Espírito Santo mandou falar de novo. Os discípulos estavam com Jesus. Nós não estamos com Jesus. Nós estamos em Cristo. Ou seja, sobre a jurisdição de Cristo. Sobre a cobertura de Cristo. Sobre a responsabilidade de Cristo. Por isso que o diabo não lhe toca, porque foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz. Por isso que demônio não entra em sua vida, porque Cristo te cobriu com o sangue. Não é igual as igrejas dizem: olha, irmão, o demônio vai entrar, hein? Não tem como entrar. O sangue de Cristo te lavou, te comprou, te justificou, te santificou, te aperfeiçoou para sempre diante de Deus. Senhor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, revela a tua palavra para que o meu trabalho em Cristo não seja em vão, porque eu não posso ser o único na terra que entendo isso, porque eu estou falando da sua palavra, e todos têm a sua palavra. Os evangélicos têm a Bíblia na mão, é só conferir e ver, e falar: pastor batista, pastor pentecostal, pastor adventista, pastor metodista, pastor... Olha, tem coisa errada aí. Por quê, irmão? Porque nós estamos em Cristo. Já somos santos. Efésios 1:3. Já somos libertos. Gálatas 5:1. Já somos salvos. Efésios 2:8. Aí ele vai falar: é verdade mesmo. Somos salvos porque aceitamos Jesus. Não! Claro que não! Somos salvos porque Ele nos comprou! Coríntios 6,19. Fomos comprados pelo seu sangue. Não somos salvos por nós mesmos. Ele nos salvou. O Evangelho diz o que Ele fez. Não o que devemos fazer, mas o que Ele fez. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro evangelho, ele prega e ensina o resultado da morte e ressurreição de Jesus. Só quem entendeu o que eu falei. Agora, se você está ouvindo, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, isso aí não é evangelho não, irmão. Está claro ou não está claro? Isso aí não é evangelho, isso é qualquer coisa menos evangelho. Isso é heresia, isso é apostasia, é qualquer coisa menos evangelho. O Evangelho diz que você já é salvo. O Evangelho diz que você já está santificado. Mas eu nem jejuei. Não, mas não é pelo seu jejum. Hebreus 10:10 foi pela oferta do corpo de Jesus. Por Ele ter morrido na cruz. Hebreus 10:10. Deus te santificou de uma vez por todas. Só quem crê em Hebreus 10:10. Esse é o Evangelho de Cristo. Agora, é claro que o evangelho evangélico não vai dizer isso. Alô?
É claro que o evangelho evangélico não diz isso. Está me entendendo? Diz o quê? Para você se santificar, você tem que jejuar. Como diz, para você ser salvo, você tem que fazer isso. Para você ser perdoado, você tem que... Quer dizer, o evangelho evangélico não conhece o evangelho de Cristo. Não prega o evangelho de Cristo. As cartas de Paulo, apostólicas, para eles não valem para nada. Pois pregam o Velho Testamento, onde prova que o homem é um pecador diante de Deus. Leem, pregam e ensinam e dão aulas dominicais de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, onde não fala que você é salvo, onde não fala que seus pecados foi perdoado. Mateus não fala isso, Marcos, Lucas, João não fala isso aí. Está claro ou não está claro? Mas quando se lê de Romanos para frente, você vai ver que você já foi perdoado, você já está salvo, você já está liberto, você já está justificado. E como é que o povo vai saber se os evangélicos não pregam, não ensinam de Romanos a Hebreus? No máximo que chegam é a João. De Gênesis até Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vão morrer sem saber. Por isso que a Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. E nesses 100 anos ainda não entenderam e nem conheceram o Evangelho de Cristo. É mole passar 100 anos e ninguém conheceu o Evangelho de Cristo. Eu estou chorando por dentro. Como é que passa 100 anos e não conhecem o Evangelho de Cristo? Isso é um escândalo para mim. É um escândalo para mim. Uma denominação, um ministério, um povo, passar 100 anos e ninguém conhece o Evangelho de Cristo. Conhece o Evangelho da Assembleia, conhece o Evangelho pentecostal, mas não conhece o Evangelho de Cristo, que é totalmente diferente. Só me dá um sinal que está entendendo, para terminar. Senão eu vou ficar aqui até as 4 da manhã, porque eu tenho muita lenha para queimar. Romanos 7, verso 4. Por isso que Paulo disse, Paulo tinha entendido a diferença de Jesus para Cristo. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, felizmente eu vou ter que terminar, que o horário não me permite mais. Mas está gravado, dá para você ouvir milhares de vezes. Tem muitas revelações. Romanos 7, 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Está claro que ele não falava de Jesus? Você vai numa igreja evangélica, eles falam de Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Para quê? Para você ser salvo. Para mim ser? Então não sou ainda. Não, você não é. Só será se você aceitar. Se eu não aceitar, você vai para o inferno. É um outro evangelho. Está claro ou não está claro que é um outro evangelho? Que Paulo não pregava isso. Vou falar de novo que o Espírito Santo manda. O Evangelho de Cristo. Quer saber como conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo prega, ensina, fala, canta, ora. O resultado da morte e ressurreição de Jesus. Se a igreja, se o ministério, se o pastor, se o presbítero, se o apóstolo, se o profeta, se o anjo Gabriel não te anuncia o benefício, o resultado de Jesus ter morrido na cruz, não está pregando o evangelho. Porque você não tem como se salvar, você não tem como se perdoar, você não tem como se justificar. Mas Jesus morreu por você na cruz. Ele já morreu, só quero te lembrar, ele já morreu. E se você não sabe, já passou mais de 2000 anos, que ele já morreu, já te comprou, já te salvou, já te libertou, já te justificou, já te santificou, já te aperfeiçoou para sempre. Você não sabe disso? E a culpa não é minha, hein? Porque muitos batem no peito e dizem, eu sou evangélico. Graças a Deus que eu não sou evangélico. Graças a Deus, porque o evangélico não vive o evangelho de Cristo. O evangélico nem conhece o evangelho de Cristo. Colocando a arca da aliança sobre o púlpito. Pelo amor de Deus. Se diz cristão, colocando a arca da aliança, coisa da lei de Moisés. Nunca leu Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo.
Nunca leu Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Você está louco, colocando arca no pulso, você está louco. Que Bíblia que você está lendo, hein? Se é que está lendo. Quem faz isso não lê a Bíblia, não conhece. Nós estamos em Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos justificou, Cristo nos santificou, Cristo nos libertou. Nós não andamos com Jesus como os discípulos, nós estamos em Cristo. Está claro ou não está claro? Quem conhece a Bíblia me entende. Para terminar, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Para quê? Para que sejais de outro. Você que fala tanto de Jesus de Nazaré, né? Você que prega tanto sobre Jesus de Nazaré. Aqui, ó. Talvez nunca leu Romanos 7,4, né? Que diz que diante de Deus nós já estamos mortos para a lei. Tudo que você faz que é da lei para Deus não tem valor nenhum. Você faz jejum, é da lei, para Deus não tem valor nenhum. Você está subindo no monte, para Deus não tem valor nenhum. Isso é da lei, isso é coisa de judeu, isso é da velha aliança. Para Deus não tem valor, olha lá, ó. Romanos 7,4, você está morto para a lei. Para quê? Para que sejais de outro. Mas de outro quem? Como assim de outro? Não estou nem sabendo de nada. Irmão, Romanos 7,4, vós estáis mortos para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu. Não é daquele que andou sobre o mar, não é daquele que curou o paralítico, não é daquele que curou o cego de Jericó, você não é daquele que curou o Bartimeu, o cego, você não é daquele que curou o paralítico, não, você é de Cristo, você não é de Jesus de Nazaré, você é de Cristo. Romanos 7,4 diz isso literalmente. Não é revelação minha. É letra, é Bíblia. Romanos 7,4. Você está morto para a lei, para que você seja de outro, a saber, daquele que ressurgiu dentre os mortos. Cristo. Quando você entender isso, o finalzinho de Romanos 7,4, aí sim você vai dar fruto para Deus. Porque talvez você está lambendo o chão das denominações, talvez você está ralando a bunda no chão, né? Está lambendo o chão do bispo, do pastor, você está lambendo o chão das igrejas evangélicas. Mas o seu fruto não é para Deus, é para homens. Fruto para Deus só pode dar quem entende e se posiciona diante de Deus como quem está em Cristo, uma nova criatura, um eleito, um escolhido, a igreja de Deus em Cristo, um liberto, um justificado. Aí você vai dar fruto para Deus. Mas se você acha que você é um pecador, você acha que você vai para o inferno, você acha que você não está salvo, como é que você pode dar fruto para Deus? Muitos evangelhos, mas um só é o verdadeiro. Não é o evangelho denominacional, não é o evangelho institucional, não é o evangelho batista, presbiteriano. Não. É o evangelho de Cristo. E se você pegar a sua Bíblia e ouvir os pastores e as igrejas evangélicas, você vai ver claramente. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver claramente. Se você ler de Romanos para frente, você vai ver que eles estão pregando Jesus de Nazaré, quando na verdade nós estamos depois da morte e ressurreição de Jesus. Por isso que lá você nunca tem os seus pecados totalmente perdoados. O pastor ora pelos seus pecados, mas você vai embora depois e ele orou, mas eu ainda sou um pecador. Quer dizer, a sua consciência não é purificada. Por quê? Porque você pensa que depende de você para ser perdoado, depende de você para ser salvo, depende de você para ser liberto, quando na verdade dependeu de Cristo, que morreu e ressuscitou e já te aperfeiçoou para sempre diante de Deus. Quem recebe essa palavra? Graça e paz. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes.
graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.